Deixa eu trazer uma outra informação, que inclusive diz respeito à União Brasil, porque o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, ele ordenou que os filiados da legenda abandonem o governo em até 24 horas. Segundo a resolução da legenda, os políticos que não deixarem os cargos serão acusados de infidelidade partidária e sofrerão sanções, punições. Na mesma nota, a legenda expressou irrestrita solidariedade ao presidente Rueda, que é investigado pela Polícia Federal sobre a infiltração do crime organizado em setores de combustíveis e fintechs. A União chama ainda o fato de, abro aspas, coincidência, afirmando que a apuração reforça a percepção de uso político da estrutura estatal para desgastar a principal liderança do partido. Começar essa com o Cristiano Beraldo, que inclusive no seu outro comentário chegou a citar inclusive esse movimento. Queria que você trouxesse para a gente sua análise, o que está por trás dessa determinação de Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Quais são os interesses em jogo, hein, Beraldo? Antônio Rueda é um fenômeno, é um caso fenomenal na política brasileira. Não tem mandato, nunca teve mandato, era o parceiro ali, um sócio, um faz-tudo de Luciano Bivar, fundador do PSL. Conseguiram articular, com base no resultado das eleições de 2018, depois em que o PSL, que era um partido nanico, elegeu uma bancada imensa, mas com a saída de Jair Bolsonaro, esse partido, então, ficou nas mãos do Luciano Bivar, que fez uma fusão com o Democratas, o antigo PFL, que mudou de nome para Democratas, e que, por fim, ao se juntar com a União Brasil, passou a se chamar, ao se juntar com o PSL, passou a se chamar União Brasil. A presidência desse partido que surgiu não ficou com o PFL, com o Democratas, que é um partido com uma história enorme na política brasileira, ficou justamente com o Luciano Bivar. E ao longo do tempo, a criatura conseguiu devorar o criador. Rueda conseguiu fazer uma operação para arrancar Luciano Bivar da presidência e assumiu ele próprio a presidência do União Brasil. Enquanto isso, os políticos, os eleitos, os deputados, senadores, pessoas, governadores, pessoas que vinham do Democratas, do DEM, ficaram assistindo essa pessoa que até outro dia era de fora da política e quando entrou na política, entrou lá pelo andar de baixo, se tornar presidente deste imenso partido que é a União Brasil. Para piorar essa história de coisas inexplicáveis, Caniato, pelo menos inexplicáveis para nós, cria-se a federação entre a União Brasil e o Partido Progressista, um partido grande, importante, comandado por Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, um político extremamente experiente, que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Cria-se essa federação, essa mega federação, com a maior bancada do Brasil. E, de novo, quem preside a federação? Antônio Rueda. É uma coisa fenomenal e, ao mesmo tempo que é fenomenal, é inexplicável. E agora, diante de acusações feitas por um piloto que confirmou em vídeo que transportou Antônio Rueda, essas pessoas que estavam ali, que são acusadas pela Polícia Federal de envolvimento com o PCC, que estão foragidas. Há mandado de prisão contra essas pessoas, as pessoas estão foragidas. Então o piloto deu essa declaração, disse que reportou isso à Polícia Federal, inclusive. Então a acusação é muito grave. E o que acontece? Este partido, União Brasil, ele usa toda a sua força política para defender uma questão absolutamente pessoal do presidente do partido. Então, Caniato, o que eu digo é o seguinte, há alguma coisa muito forte, há assim uma fortaleza que emana de Antônio Rueda. E esta fortaleza, essa energia, ela certamente contamina muita gente que fica
feliz, eu poderia dizer, de estar próximo a Antônio Rueda. E, com isso, ele vai se mantendo e agora utiliza o partido para se proteger de algo absolutamente pessoal. Não é que o partido foi atacado, não é que alguém foi atacado em razão do cargo que exerce em nome do partido, um deputado, um senador, um governador, não. É uma pessoa que está sendo atacada por uma questão absolutamente pessoal. Ele tinha um avião, ou tem um avião, ou pelo menos foi apontado como dono de 3 aeronaves que transportaram pessoas, aparentemente, que, enfim, estão sendo acusadas de terem conexão com o PCC. É muito pessoal, mas mesmo assim o partido se curva. Eu fico imaginando se Antônio Carlos Magalhães e tantos outros nomes de peso da época do PFL teriam a mesma conduta, permitiriam que o partido fosse usado da mesma maneira. Muitos vices, né? Foram do PFL, Marco Maciel, Aureliano Coutinho, né? Tantos passaram pelo PFL, políticos importantes. Aureliano Chaves. Aureliano Chaves, exatamente. Foi vice e depois tentou a presidência em 89. É verdade, bem lembrado, Beraldo. Você, Dávila, ao sair do governo, um partido tão numeroso, tão poderoso, naturalmente essa sigla tem poder para negociar, né? O governo tem interesses, precisa dos votos de um partido tão importante quanto a União Brasil nessa federação com o Partido Progressista. O que é preciso considerar nessa mexida de peça no tabuleiro, essa ordem para que os aliados, os filiados saiam do governo federal? Bom, Canhato, precisa ver que filiados. Ministros podem simplesmente sair do partido e ir para outra legenda que está no governo para manter-se no cargo. Então, isso pode acontecer, né? Outros que estão em cargos menores provavelmente vão ter que deixar o cargo, porque esses vão depender do emprego futuro em algum outro político importante que se eleger, que vão poder indicá-los para os cargos. Tem esse jogo. E o Beraldo contou muito bem esse histórico do Rueda e sua ascensão e permanência no poder. É que nós não podemos esquecer uma coisa muito importante. O presidente do partido no Brasil é dono do partido e do caixa do partido. É ele que define, no fim, a legenda partidária e quanto cada candidato vai receber dos cofres do partido para disputar a eleição. Portanto, ninguém quer se indispor com o presidente de partido, ainda mais um ano antes das eleições. Então, todo mundo ou um apoio, pelo menos agora, por meio do silêncio, outros abrindo mão de cargos, outros mudando de partido e esperando ver o desenrolar dessa história. Se ele se enrolar muito nesta investigação, fatalmente terá de ser substituído. E aí, talvez esta alquimia de sobreviver tantos anos pode morrer na praia antes das eleições de 26. O fato, Canhato, é que essa estrutura partidária brasileira hoje, onde o partido tem monopólio do dinheiro político, monopólio do fundo partidário, tem um poder extraordinário, aquele que é o presidente do partido. Ele, sozinho, tem o poder de dar legenda, distribuir dinheiro e dizer como o dinheiro do fundo partidário vai ser gasto e quem vai receber quanto do quinhão do fundo eleitoral. É muito poder na mão de um único cacique. Mas, Mota, vários partidos já tinham sinalizado que iam desembarcar, né? Não é novidade, mas o que chama atenção na notícia é que o partido estipula o prazo de 24 horas, né? Ó, tem que sair até amanhã. Deixa o seu cargo até amanhã. É estranho, muitos fazem conexão com essas acusações que vem recebendo Antônio Rueda. Enfim, o que a gente precisa trazer e discutir com o nosso público a partir dessa ordem do União Brasil para os seus filiados, Mota? Essa notícia é um bom exemplo da confusão em que o Estado se mete quando mistura justiça e polícia com política. E aí a gente tem que fazer a justiça e lembrar que isso não está acontecendo só no Brasil. Isso aconteceu até o ano passado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente pode lembrar
da investigação, da aproximação com a baleia, né? O presidente Jair Bolsonaro foi investigado por isso. A gente pode lembrar vários casos de investigações e operações policiais que, por coincidência, aconteceram com parlamentares ou com parentes de parlamentares, justo no momento que esses parlamentares estavam prestes a tomar decisões potencialmente desfavoráveis a alguém no poder, né? O Beraldo sempre lembra muito bem isso aqui. Isso não representa só o uso de justiça e polícia com finalidade política, isso não é só uma ameaça às pessoas inocentes, mas isso também é um manto protetor para pessoas envolvidas com crimes. O Beraldo falou muito bem sobre as consequências da nossa legislação partidária e eleitoral, né? Que qualquer um que gaste um pouquinho de tempo para entender vai ver que a nossa legislação é uma loucura. Tudo isso que o Beraldo descreveu não é exceção. Isso é, de certa forma, a regra. Partidos no Brasil são uma indústria, acho que uma das maiores indústrias do Brasil. E é uma indústria que tem enorme promiscuidade com o Estado brasileiro, para piorar tudo. Todos nós lembramos de políticos cujos processos, depois de andar muito tempo por várias instâncias, foram anulados e os políticos depois voltaram ao poder. Da mesma forma que a gente jamais vai esquecer a investigação da baleia ou, talvez pior ainda, aquela operação de busca e apreensão contra empresários cujo crime foi fazer comentários em um grupo de WhatsApp. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, discussão, análise. A sua participação é importante, hein? Nós voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.